irmã Ivanilda, irmã Rosana. Vamos estudar um pouco hoje sobre essa temática. Deus criou o mal ou não? Deus fere alguém ou não? Fica aí a pergunta para todos vós, né? Já se indagando interiormente acerca dessa questão, porque nós temos visto, principalmente de alguns anos para cá, eu particularmente sirvo a Cristo há aproximadamente uns 20 anos, mas já tenho ciência e noção e respaldo de pesquisas de que aproximadamente 50, 60 anos alguns paroleiros espirituais se entremeteram no meio do corpo, né, ensinando uma doutrina triunfalista no que diz respeito que Deus só que o caráter primordial de Deus só é o amor. Deus é amor, com certeza. Ele é a essência do amor, ele é a razão do amor. Mas se eu só pregar sobre o amor de Deus e descredibilizar e depreciar as outras doutrinas bíblicas, eu me tornarei também um falso profeta e um herege. É isso que nós vamos ver. Não, Deus é amor, Deus perdoa tudo, uma vez salvo, sempre salvo, eu faço o que eu quero. Não é assim. Tá? À luz da palavra e dos valores eternos de Deus, nós vamos verificar, Deus é amor, ele é a essência do amor. A Bíblia diz em 1 de João, nas cartas que escreveu o apóstolo São João, que Deus simplesmente é amor. Mas todavia não posso desmerecer e nem fazer vista grossa em relação a outros atributos do caráter, da moralidade de Deus, tá? Vamos entender, eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você não pegou a sua Bíblia, vai pegar a sua Bíblia, nós estamos num culto a Deus, tá? Eu sempre tenho falado isso, as lives é uma ferramenta para que possamos em espírito unidos continuar, né, pregando a palavra de Deus, aprendendo, tá, acerca dos valores do reino de Deus. Então eu quero que você acompanhe comigo. Isaías capítulo 45 já vai começar a nos instruir acerca do caráter de Deus a respeito dessa doutrina, se Deus criou ou criou mal, ou se ele fere ou não fere alguém. Vamos ver. Isaías capítulo 45, a partir do versículo 5, diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, quer dizer, não existe outro Deus além de Deus, de Jesus. E eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, preste atenção, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí no versículo 7, para entendermos melhor de fato e já começar a responder a nossa indagação sobre esse estudo, se Deus criou o mal, ou se ele fere alguém ou não fere, já diz assim, ó: Eu formo a luz e crio as trevas. Quer dizer, ele forma a luz e cria também a escuridão. Como aqui agora, ó, luz e escuridão. Luz, né? Câmera, ação, mas todavia voltando para cá, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas.
Vou ler numa tradução mais contemporânea para nós, para o nosso enriquecimento. É numa NVI, tá? Diz assim, ó, somente o versículo 7. Eu formo a luz, Isaías 45, 7, e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, dentro desse aspecto, desses textos que acabamos de ler, podemos notar que Deus criou o mal, tá? Ele fez o mal. Agora, outra pergunta, antes que a gente comece a desenrolar acerca desses assuntos. Deus fere alguém ou não? Deus machuca alguém ou não? Vamos ver. Eu quero que você vá comigo no livro de Jó, capítulo 5. Volta um pouco. Tá? Não fique com medo de Deus, não. O intuito não é esse. O intuito é você e eu temermos a Deus. Respeito, amor, reverência, entender que Ele, né, não é só amor, que um dos atributos do seu caráter moral também, né, faz parte disso que acabamos de ler. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18. Eu vou ler nas duas traduções para você entender. Agora a parte B dessa pergunta. Deus fere alguém? Deus machuca? Deus castiga alguém? Presta atenção. Jó 5,17. Eis que bem-aventurado, né, feliz, é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, guarde bem essa. O diabo tem poder, mas nosso Deus, o Deus da Bíblia, é todo-poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Agora eu vou ler nessa tradução mais atual para que possamos aprender juntos, né? Eu sempre gosto de analisar mais de uma ou duas traduções para termos uma compreensão boa sobre o caráter de Deus. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Então, respondendo às nossas duas perguntas acerca dessa mensagem, desse estudo, né, cujo tema é: Deus criou ou criou mal, Deus fere, machuca ou não alguém? Está aí respondido. Todavia, qual é o objetivo agora, né, de Deus em criar o mal, em castigar, em ferir alguém? Qual é o objetivo? Nós vamos aprender isso rapidamente, não dá para a gente abordar muitos textos e contextos, mas só com essas bases doutrinárias podemos perceber no caráter de Deus que Deus cria o mal, se for preciso ele fere, ele castiga, ele faz o impossível. Mas nós vamos entender qual é o objetivo de Deus em fazer isso. Nossa, eu achei que Deus, pastor, era só amor. Ele perdoa tudo no sentido eu posso fazer o que eu quero e vou para o céu. Não é assim. Uma vez salvo, sempre salvo. Esquece disso. Tá? Precisamos aprender a andar de acordo com os valores do reino de Deus, né? E também observarmos o caráter e a personalidade de Deus expressa na sua palavra. Como é que eu conheço a Deus? Lendo a Bíblia. Como é que eu sei da vontade do meu Pai Celestial? Lendo a Bíblia. Por que que a gente vê pessoas que
não sabem em que direção, né, andar, porque não conhece a Bíblia. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem lhes parece perfeito, em Provérbios, mas o fim os conduzem à morte. E existem muitas pessoas dentro e fora das igrejas assim, tomando decisões, fazendo o que quer, achando que está dentro da vontade de Deus, e não está, meu amigo. Deus não pensa como eu e você pensamos. Os pensamentos e a vontade de Deus é diferente das nossas. Por isso que nós precisamos, como filhos de Deus, né? Se de fato somos filhos, obedecer ao nosso Pai. Como? Observando a tua palavra, lendo, entendendo qual decisão. Puxa, que decisão que eu vou tomar aqui? Observe na palavra, a palavra vai te instruir. O salmista dizia e disse, está escrito no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará nas trevas. Nós só andamos nas trevas quando deixamos de observar a palavra de Deus, tá? Deixar de ler a Bíblia e praticar a palavra de Deus, que é o caráter de Deus, que é a moral de Deus, é a mesma coisa que deixarmos de tomar banho. A sujeira vai impregnar em nosso corpo, e assim, no que diz respeito à palavra e ao mundo espiritual, o pecado vai, de fato, consumir a nossa vida em relação à palavra de Deus. Agora, todavia, por que Deus cria o mal, criou o mal? Por que Deus fere alguém, castiga? Por que Deus faz tudo isso? Nós vamos entender, tá? O primeiro aspecto que eu quero deixar para mim e para você é para que possamos enriquecer a nossa vida cristã e espiritual e andarmos segundo a palavra. Por que Deus cria o mal? Por que eu estou passando por dificuldades? Por que eu estou sendo castigado, estou sofrendo? Por que disso? Por que daquilo? Nós vamos entender. Eu quero que você abra nesse primeiro aspecto que nós vamos falar, no Salmo 119. Falando sobre Salmo 119. Nesse primeiro aspecto, nós vamos aprender o seguinte: Deus permite tudo isso, cria o mal, permite o mal, corrige, castiga, fere, para nos ensinar a temer e a andar em seus caminhos. O primeiro aspecto é esse, para nos ensinar a temer, não é ter medo, temer. Essa palavra temer tem duas vertentes: medo, né, receio, e a outra vertente é respeito, reverência, né, em relação às coisas de Deus. Temor. O filho de Deus tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter amor, piedade por Deus, pela palavra e pelas coisas de Deus. Então, ele permite tudo isso. Ele cria tudo isso para que possamos aprender a temer e andar em seus caminhos. Olha o que o salmista disse em Salmo 119, versículo 71 ao 73. Diz assim, ó: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos.
Deus deixou essa palavra para andarmos sobre ela, ou pelo menos nos esforçarmos, tá? Eu acredito que se os governos, nações, povos, línguas, famílias, filhos, pais, irmãos andassem segundo as Escrituras, o mundo seria bem melhor, né? A palavra tem um efeito fenomenal de transformação no caráter de Deus, no caráter do ser humano, porque o caráter de Deus, pela palavra, está sendo impresso em nós. E o salmista está dizendo: foi-me bom ter sido afligido, ou em outras traduções, castigado, passar por lutas e aflições, né? Para que aprendesse os teus mandamentos. Tem pessoas, eu costumo dizer, que aprende com os erros dos outros, mas existem pessoas que aprendem com os seus próprios erros, né? É melhor você aprender com os erros dos outros, aprender pela palavra, do que pagar o preço para ver. Nesse primeiro aspecto, por que Deus criou o mal, permite o mal? Por que Deus fere? Por que eu estou passando por isso ou por aquilo outro? Primeiro, para que você possa temer e andar em seus caminhos. E quando eu digo nos caminhos do Senhor, é a luz da palavra de Deus. Não a luz daquilo que eu acho que é certo, ou a luz da minha interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso interpretar a Bíblia como os falsos profetas hereges para o meu bel prazer, para satisfazer os meus erros. Mas eu tenho que entender que Deus cria o mal, Deus permite o mal, Deus castiga, Deus fere. Só que Ele não fere para sua destruição. Ele primeiro permite tudo isso para te reintegrar a um relacionamento íntimo com Ele. Segundo aspecto, por que tudo isso acontece? Para entendermos um pouco do mundo sobre o caráter, sobre as vontades, sobre os desejos de Deus explícitos na sua palavra. Tem pessoas que vão à igreja, que nunca leram a Bíblia uma única vez. Não se assustem, mais de 50% de obreiros, de pessoas que estão presidindo comunidades, nunca leram a Bíblia uma única vez. Está aí a razão no nosso país de tanta heresia, de tanto afastado, de tantas pessoas fracas e débeis na fé. Não conhece a vontade de Deus, explícita na palavra. A Bíblia diz em Romanos 12, você vai ver ali nos primeiros versículos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pessoas vão à igreja, carregam essa Bíblia debaixo do braço há 30, 40 anos, mas nunca leram ela uma única vez. E aí como é que conhecem a Deus? Aí vivem naquele extremo, né? Daquelas crendices religiosas. Vão atrás de vela, de lenço, de caneta, de vassoura ungida, de óleo. Vão atrás dessas crendices e superstições porque não conhecem a palavra de Deus. Eu só vou conhecer a vontade de uma pessoa, da minha esposa, de alguém que está ao meu lado, se realmente eu estiver com ele ali, convivendo, estando junto, aprendendo, ensinando. E assim é a gente com Deus. Eu só vou conhecer o caráter de Deus lendo a palavra diariamente. Salmos 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores,
né? Nem dá atenção aos conselhos de pessoas que não são espirituais, mas antes tem prazer na sua lei e nela medita dia e noite. Jesus disse em João 5,39: examinem, meditem as escrituras, porque elas de mim testificam. E são elas que nos levam à salvação. Então, eu quero que você entenda que quando você, nesse segundo aspecto, por que Deus permite o mal, permite sermos castigados, permite que o sofrimento, as dificuldades venham, nesse segundo aspecto, para entendermos um pouco sobre o seu caráter, suas vontades, não a minha vontade. Hoje as igrejas, não digo todas, não podemos generalizar, virou um comércio. Eu vou para satisfazer as minhas vontades. Eu vou para buscar os meus desejos. Errado, a igreja, a comunidade, o cenáculo de oração é um lugar onde nós nos reunimos, os cristãos, as pessoas de bem, né? As pessoas que estão sem esperança, para cultuar a Deus, para prestar adoração ao Senhor. Isso já faz parte desse segundo aspecto de conhecer a vontade de Deus, não a minha vontade. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ali praticamente no versículo 33 e 34, ele resume dizendo o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, busque a minha graça, a minha salvação, faça a minha vontade, a minha obra, né? Preguem o evangelho da salvação e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Basta cada dia o seu mal. Então, quer dizer, quando eu entendo isso, quando eu realmente entendo o caráter de Deus, as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: e o meu Deus supra todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não vai nos faltar nada, não vamos esbanjar a riqueza, mas o que realmente a gente precisar de paz, suprimento, o pão nosso de cada dia, trabalho, né? Isso já é prosperidade. Então, isso virá da parte do Senhor. E agora, para a gente encerrar, para a gente orar, terceiro aspecto, por que Deus permite tudo isso muitas vezes? O mal, o sofrimento, a angústia, por que ele fere, por que ele faz isso, por que ele faz aquilo. Tanto no Brasil, quanto nas nações, povos e línguas, a gente está vendo pessoas sendo ceifadas e tudo mais. A intenção de Deus é de corrigir a sua criação para salvá-los. Por isso que eu digo, nesse terceiro aspecto, é corrigir as nações, povos e línguas para salvá-los. E Deus só vai poder salvar alguém nesse terceiro aspecto se essa pessoa se arrepender de seus pecados. Existem pessoas, né, com exceção das crianças, que praticamente quase não morreram crianças, mas crianças já, mesmo perecendo nesse mundo, já está salva à luz da Bíblia. Agora, a pessoa, quando tem consciência, precisa se arrepender. Porque se não houver arrependimento de seus pecados, confissão de seus pecados, com certeza não desfrutará da cura, da salvação, do milagre e da graça de Deus. Como lá em Jó, no texto em que nós lemos, para a gente encerrar, que ele diz assim, ó, Jó capítulo 5, versículo 18, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos curam. Na NVI, depois você pode acompanhar aí na sua Bíblia, NVI. Então quer dizer, para que eu possa desfrutar
dessa salvação, da cura da minha alma e da eternidade, eu preciso me arrepender e me humilhar diante de Cristo Jesus, tá? Arrepender do que, pastor? Dos meus pecados. Ah, mas eu respeito meu pai e minha mãe, eu sou um cara bom, trabalhador, mas é pecador, precisa se arrepender. Todos nós somos miseráveis diante de Deus, e a salvação só vem por meio de Cristo Jesus. Então, o terceiro aspecto, para salvar, para curar, Deus permite tudo isso para te aproximar de Cristo Jesus, para que eu e você possamos um dia